Olá, chegamos agora na segunda aula da sétima semana do curso de aprendizagem de máquina e hoje eu vou falar para vocês finalmente sobre os famosos Support Vector Machines, tá? Que são abreviados como SVM, né? E em português seriam máquinas de vetores de suporte, ok? Então, antes de chegar na SVM, a gente vai primeiro precisar ver alguns conceitos importantes para daí a gente finalmente entender o que são SVMs, tá? Porque SVM não é um conceito tão fácil assim de entender, tá? E talvez vai ser uma aula um pouquinho mais matemática aí do que algumas anteriores, tá? Mas mesmo assim a gente não vai entrar em todos os detalhes da SVM, tá? Porque SVM aqui é um tópico super complicado aí, poderia ter um livro inteiro falando só de SVM, se vocês conseguirem entender aí com detalhe, ok? É, mas a primeira coisa que eu quero falar para vocês é sobre o classificador de margem máxima, tá? Que seria o Maximal Margin Classifier. Tá? Então a ideia aqui é o seguinte: suponha que eu tenho meu conjunto de pontos aqui, tá? Que eu quero separar em duas regiões para uma tarefa de classificação. Então eu tenho os pontos aqui rosas e os pontos azuis, tá? E eu quero traçar um plano que separe essas duas regiões. Tá? A princípio aqui eu tenho uma quantidade infinita de pontos, de planos. Por quê? Qualquer plano aí que fique entre esse daqui e esse aqui de baixo, qualquer um deles, ele vai separar as duas regiões. Tá? Então, esse é um problema aí que é relativamente fácil aí para fazer a divisão. Tá? Por exemplo, poderia pegar esse aqui, mas poderia pegar qualquer um desses. Tá? E daí, esse plano aqui, como que eu poderia representá-lo? Eu poderia representá-lo usando uma equação desse tipo aqui. Eu vou ter um beta zero, depois eu vou ter um beta 1 que eu vou multiplicar por esse x1, eu vou ter um beta 2 que eu vou multiplicar pelo x2, e se eu tiver outros preditores, vou ter um beta 3 sobre x3, etc, até chegar um beta p vezes o xp. Tá? E esse meu plano aqui, ele vai ser dado quando essa minha expressão aqui ela for igual a zero. Tá? Então a ideia é, se eu tiver um ponto aonde, quando eu fizer essa multiplicação, o valor dessa equação ele der maior do que zero, eu vou estar, por exemplo, nessa área aqui do meu plano. Eu vou estar classificando aqui como azul. Se ele for menor do que zero, eu vou estar nessa área aqui. Ele vai estar classificando como rosa. Tá? Então a ideia para fazer a classificação basicamente seria essa. Eu vou pegar o meu xp, vou multiplicar aqui pelo meu vetor de betas, tá ok? E daí eu vejo se é positivo ou negativo. Se for positivo é uma classe, se for negativo ele é outra classe, tá? Que nem está aqui. Tá? E daí normalmente quando a gente usa esses classificadores, normalmente em vez de chamar as classes de 1 ou 0, a gente chama de 1 ou menos 1. Por quê? Porque daí se eu multiplicar o valor da classe por esse valor aqui, ele vai ser sempre positivo isso aqui, né? Porque se a classe era para ser 1, o valor isso aqui tinha que ser maior do que zero, né? Então vai ser 1 vezes o valor maior do que zero vai ser positivo. Se era para ser negativo, vai ser menos 1 vezes esse valor aqui que vai ser negativo. Então vai dar positivo também. Eu estou multiplicando dois números negativos, ok? Então esse aqui seria o meu. Esse seria um classificador por hiperplano, tá? Ainda não falei nada sobre margem máxima aí. Ah, e aqui é só para a gente poder entender um pouquinho de como ele funcionaria, tá? Então a ideia aqui, por exemplo, essa daqui, se eu tivesse aqui um plano, tá? Opa, aonde? Aqui eu tenho o valor zero aqui embaixo, tá? E aqui eu tenho x1, x2. Essa minha equação do plano seria x1 menos x2 é igual a zero. Por quê? Se x1 for igual a x2, eu vou estar exatamente em cima desse plano. Por isso que eu faço x1 menos x2 igual a zero. Tá? E daí, se eu tiver o x1 maior do que x2, o que vai acontecer? Esse valor aqui vai dar positivo. Eu estou aqui em cima. Se meu x2 for maior que x1, o valor vai dar negativo. Então eu vou estar aqui embaixo. Tá? Então essa aqui é a lógica dessa minha equação aqui. Okay? Mas daí, o que é então o meu hiperplano de margem máxima? Tá? A ideia, como eu falei, eu posso ter infinitos planos aqui que dividem esses meus dois conjuntos de dados. Só que agora, então, o que eu vou fazer? Eu vou procurar esse meu plano aqui, tá? Esse meu hiperplano. Tá? Só que agora eu vou colocar algumas condições. A condição mais importante é que eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar a distância desse meu plano aqui para todos esses meus pontos que estão aqui. Tá? E eu vou definir essa distância aqui como eu vou chamar aqui no valor m. Tá? Desculpa, posso chamar a distância no valor d, por exemplo. Okay? E daí eu vou falar o seguinte: ó, eu vou definir um valor m como sendo qual que é a distância mínima de cada um dos pontos até a minha reta. Então, se eu pegar todos esses pontos aqui, alguns pontos estão longe, vão ter uma distância maior, outros estão perto. Tá? Então, esses três aqui são os que estão com a menor distância. E eu vou chamar essa distância de m. Tá? Então, o que eu quero fazer? Eu quero achar, então, qual que é o meu plano, tá?
que minimiza esse valor do m aqui, que é a distância mínima do meu plano para esses meus pontos aqui, tá ok? Isso é a minha margem, tá? Por isso que eu estou chamando esse daqui o meu plano de margem máxima. Tá? E aqui eu preciso de pelo menos 3 pontos, né, para ter essa margem, né? Porque se eu tiver só 2 pontos, eu sempre posso pegar e posso virar aqui a minha reta um pouquinho, né? Mas com 3 pontos não. Devo ter uma única posição aqui, uma única direção, onde a margem vai ser máxima. Veja que se eu entortasse essa reta aqui um pouquinho para a direita, a margem aqui ia aumentar, mas isso daqui ia diminuir. Tá? Então qualquer mudança que eu fizer, eu vou diminuir essa minha margem aqui. Tá? Então por isso que ele está chamando aqui de margem máxima. E o último tema que eu tenho aqui, essa minha restrição aqui, que a soma dos beta quadrados tem que ser 1. Tá? Na verdade, assim, essa restrição não é bem uma restrição, tá? Porque notem que como o meu plano, né, ele é igual a zero, se eu multiplicasse meu beta por 10, por 100, por 1000, esse plano ia continuar sendo zero. Tá? Mas por que existe essa restrição? Porque quando a gente, com essa restrição aqui, tá, é, a distância perpendicular do meu plano até cada um dos pontos vai ser igual à distância. Tá? Então daí eu consigo fazer com que essa equação aqui, tá? Eu posso fazer com que esse m aqui seja justamente a distância da minha reta para os meus pontos. Por isso que acaba tendo essa minha restrição aqui. Tá, ok? Então, quando eu quero pegar, então eu quero achar o meu plano de imagem máxima, eu estou simplesmente resolvendo essas minhas equações aqui, tá? E elas permitem que eu encontre aí quais são os betas que vão me dar esse plano de imagem máxima. Bem? Então, assim, essa técnica parece legal, né? Por que ela parece interessante, né? Porque se for pensar, eu estou deixando ela o mais longe possível aqui das minhas margens. Então, se eu tiver algum outro ponto que não tinha e ele aparecer, por exemplo, aqui, ele ainda cai na posição certa, tá? Então se eu fizesse essa margem máxima aí, eu estou separando ao máximo aí o meu plano de classificação dos pontos que já tem. Então, teoricamente, seria mais robusto, tá? Esse classificador, ok? Mas ele tem algumas limitações, ok? Primeira coisa, sim, nesses casos que não são linearmente separáveis, quer dizer, aqui não tem o que fazer, esse algoritmo não funciona, ele não consegue separar, ok? É, outro problema dele é que é o seguinte, ele tem uma variância muito grande, por quê? Quer dizer, ele quer justamente achar qual que é a reta que diminui essa minha margem aí, okay? Que faz com que faz com que a minha margem seja a maior possível. Então, ó, se eu tiver com esse conjunto de dados aqui, tá, que é o mesmo que estava no slide anterior, a minha reta é essa. Agora, digamos que eu coloquei mais um ponto azul aqui. O que aconteceu? Minha reta mudou totalmente. Tá? Então vejam que assim, pequenas diferenças no meu conjunto aí de amostras, eles podem gerar retas, planos totalmente diferentes. Então eu acabo tendo uma variância muito grande. Tá? E ela acontece por quê? Porque no final, a minha posição da minha reta acaba dependendo de 3 pontos apenas. Então, se um desses pontos mudar, um desses 3 pontos, a minha reta muda totalmente. Tá? Então, por causa disso, esse é um classificador que acaba não sendo aí muito utilizado. E para lidar então com esses problemas aí do classificador de imagem máxima, né, tanto essa questão de que alguns conjuntos de dados ele não consegue classificar, quanto essa alta variância aí, é que surgiu o suporte Vector Classifier, ok? E a principal diferença para o classificador de imagem máxima é que agora o suporte vector classifier ele permite, tá, que algumas variáveis elas estejam no lado errado da margem ou do hiperplano. Então, se a gente for lembrar, que isso aqui é meu hiperplano, isso aqui é a margem. Então, a ideia do meu classificador de imagem máxima é que todos os azuis eles estão para cá, né, da minha margem, e todos os rosas estariam para cá aqui da minha margem. Tá? Agora, quando eu permito que uma variável esteja do lado errado da margem, seria esse daqui, né? Esse meu 8 ele está para cá da margem, então ele está do lado errado da margem. Tá? Ou eu posso permitir que ele esteja do lado errado do hiperplano, que nesse caso aqui, por exemplo, esse 12, quer dizer, ele está classificando errado. Tá? Então ele dá essa flexibilidade para errar em alguns casos. Okay? E no caso aí desses exemplos aí que eles estão classificados, que eles estão do lado errado, né? A gente usa o conceito de variáveis de folga, que seria slack variables em inglês, que vão ser esse meu epsilon y, que para todos os exemplos aonde eu tiver do lado errado da margem do hiperplano, eu vou ter uma dessa slack variable aqui, uma variável de folga correspondente, ok?
E além disso, eu também posso definir o quão tolerante eu vou ser com essas variáveis, tá? Então tem o parâmetro C que vai dizer se eu sou muito tolerante ou pouco tolerante com elas, ok? Então isso aqui seria um exemplo, quer dizer, desculpa, isso aqui é a minha formulação do meu support vector classifier. Então se vocês olharem, vocês vão ver que ela é muito parecida com a do meu classificador de imagem máxima. A única diferença que vai aparecer é o seguinte, é que quando eu pego esse meu plano, né, multiplico o meu y pelo meu plano, em vez de ser maior ou igual a m, né, lembrando que o m é a minha margem, eu vou fazer m vezes 1 menos epsilon tá? Para todos os i's que para todos os exemplos aí de pontos que estão do lado errado da margem ou do hiperplano, ok? Eu vou ter uma epsilon i para cada uma desses exemplos, ok? E daí, assim, se o meu epsilon i, vamos supor que ele é zero. Se ele for zero, que significa que a minha variável está do lado certo, daí ele vai ser maior ou igual a m, que seria o caso do meu classificador de imagem máxima. Agora imagina que epsilon é igual a 0,5. Então isso aqui vai dar o quê? 0,5m. Então seria, por exemplo, esse 8, que ele está mais ou menos no meio do caminho, aqui até minha margem. Tá? Agora, se o meu epsilon for zero, significa o quê? Basta que ele esteja do lado correto do hiperplano. Eu não preciso respeitar a margem para esses exemplos aí, ok? É... E além disso, eu posso ter um epsilon que é maior do que 1. Então eu vou pensar, se o epsilon for igual a 2, o que significa? Significa que eu posso ter uma classificação do lado errado, desde que ele vá no máximo até a margem do outro lado, porque lembrando que cada epsilon igual a 1 significa esse m aqui. Então se epsilon for igual a 2, ele vai ter que ser igual ao quê? Maior ou igual a menos m. Então seria justamente essa daqui. Tá? Então esse 12 está justamente nesse limite aqui de eu estar pegando um epsilon igual a 2. Okay? E daí a restrição aqui é sempre essa. Então que o epsilon ele vai ter que ser maior do que zero e todos os meus epsilon i's vão ter que ser menores do que o meu c. Esse c aí que está dizendo o quão tolerante que eu sou. Tá? Se eu colocasse um C maior, ele poderia estar não só do lado errado, mas bem do lado errado. Então tudo depende de qual C que eu vou escolher aí para definir o meu nível de tolerância. Mas agora como que o C então ele influencia, né, no meu ajuste do modelo, tá? Então veja o seguinte, ó, aqui eu estou fazendo, ó, a soma das meus epsilon i tem que ser menor ou igual a C, ok? É... Agora sim, se eu tenho um C grande, eu posso ter um monte de variáveis com epsilon i diferente de zero, porque mesmo que eu somar todo mundo, elas vão dar menores do que C. Agora, inclusive eu posso ter até variáveis que estão do lado errado, ok? Agora, se eu tiver o C muito pequeno, o que vai acontecer? Eu só vou poder ter poucas variáveis que estão dentro da margem, né? Porque cada variável vai contribuir aqui. Então, se eu tiver muitos exemplos aqui que estão dentro da margem, provavelmente isso aqui vai passar o valor de C. Tá? Então, pensa que o C ele está dizendo, ó, ele está dizendo o quão tolerante ele está sendo em ter exemplos que estão dentro da margem ou estão do lado errado, ok? E quanto mais para dentro da margem, ou quanto mais para o lado errado ele tiver, maior vai ser o valor da epsilon i, ok? Então aqui é o que a gente consegue ver, né? Tá. Aqui a gente tem exemplos com Cs grandes e os Cs à medida que vão ficando menores. Tá? Só uma coisa antes de explicar esses gráficos que é importante falar, que é o seguinte. Tá? As únicas exemplos aí, tá? Que contribuem para definir aonde que está o hiperplano e onde que estão as minhas margens são os pontos que ou estão na margem ou os que violam a minha margem. Tá? Por quê? Porque os pontos que estão fora, eles não entram aqui, eles não entram nesse meu epsilon i, eles não estão contribuindo aqui. Tá? Então o meu m depende aqui dos meus pontos da margem, né? E os pontos e os outros pontos que estão dentro da margem do lado errado, eles contribuem aqui. Os outros não contribuem. Tá? Então, esses pontos que estão aqui dentro das minhas margens são os que a gente chama de vetores de suporte, porque são apenas eles que vão contribuir para definir onde que vai estar meu hiperplano e as minhas margens. Okay? E uma coisa legal desse classificador é que se eu tiver pontos que estão longe da margem, que ele está acertando com folga, ele não vai contribuir com nada com o hiperplano. Então, ele acaba sendo robusto aos outliers e acaba se preocupando mais com os pontos que estão próximos da borda. Tá? Então essa é uma característica legal desse classificador de vetores de suporte. Tá? E agora voltando para cá, o meu parâmetro C está controlando aqui o meu balanço de viés e variância. Por quê? Se eu tenho um C grande, que nem está aqui, o que acontece? Eu posso ter um monte de ponto dentro da minha margem. Então minha margem vai ser larga.
Tá? E daí, como todo mundo que está aqui dentro, eles são vetores de suporte que vão contribuir para o meu ajuste, eu acabo tendo o quê? Eu acabo tendo uma variância muito pequena, né? Por quê? Porque quase todos os pontos estão aqui. Então, se eu mudo aí um pouquinho minhas amostras, meu plano não vai mudar muito, ok? Meu hiperplano e minhas margens, tá? Mas por outro lado, você aumenta o viés, né? Por quê? Porque daí agora está ajustando para esse monte de dados, não consegue fazer o ajuste aqui mais próximo aqui da sua fronteira, tá? E ele é muito mais permissivo com erros, né? Então tem um monte de pontos azuis que estão do lado errado aqui e pro algoritmo tá ok, tá? E daí vejo que à medida que eu vou diminuindo o meu C, a minha margem diminui. Por quê? Porque agora eu não posso ter muitos pontos dentro da margem, porque meu C é menor. Tá? Então aqui ele vai diminuindo até que eu chego aqui onde o C é menorzinho. Então você vê que agora aqui tem muito poucos pontos dentro da minha margem, porque o custo dele de cada ponto é alto, né, com relação ao valor de C. Então minha margem ela fica muito mais estreita. Tá? E daí com isso eu tô diminuindo o viés, porque eu consigo ajustar bem aí o meu plano aqui, a minha divisão dos dados. Então você vê que tem poucos pontos aqui que ele está errando, muito menos aqui do que ele tinha em outros casos, ok? Porque ele estava errando em outros casos, tá? É, e só que por outro lado você está aumentando a variância. Por quê? Porque você está pegando poucos pontos como suportes. Quer dizer, você vai ter 3 pontos que estão aqui para definir a margem, talvez um pouquinho mais aí, tá? Não, são três, né? Um, dois e mais um aqui, três, ok? E mais um, dois, três, quatro, 5 pontos que estão aqui dentro. Quer dizer, então toda a sua definição está vindo de 8 pontos. E daí com isso sua variância ela aumenta. Tá? Então esse C é um parâmetro super importante que a gente precisa definir. E ele vai ser definido então nesse caso, por exemplo, usando validação cruzada. Então eu posso rodar o modelo do Support Vector Classifier com diferentes valores de C, e daí eu escolho aí qual que é o valor de C que vai me dar um menor erro no conjunto de validação. E finalmente chegamos nas nossas máquinas de vetores de suporte, né? Nosso Support Vector Machines ou SVM. Bom, por que a gente precisa das SVMs, tá? Então, no caso que a gente estava vendo o Support Vector Classifier, né, eles têm uma limitação importante, né? Que em muitos casos a gente não consegue simplesmente separar os conjuntos por um hiperplano. Basta ver esse exemplo aqui, ok? Então, não adianta, por mais que eu me esforce, eu nunca vou ter uma boa separação aqui, nesse caso aqui, ok? Tudo bem que a gente até poderia pegar e gerar alguns features compostos, como x ao quadrado, x1 vezes x2, talvez com isso até conseguisse resolver, tá? Mas tem uma maneira bem mais elegante aí para fazer isso e geral, tá? Que é usando o que a gente chama de máquina de vetores de suporte, que é o que eu vou explicar agora para vocês. Tá? Então, acontece que é o seguinte, se a gente pensar no nosso Support Vector Classifier que a gente estava acabando de ver, né? O que a gente tinha era esse meu plano aqui, ok? Mas é possível mostrar matematicamente que a gente consegue definir esse meu plano e essas minhas margens aqui simplesmente fazendo o produto interno aí de cada elemento que eu vou querer saber em qual lado que ele está, né, com cada um dos meus vetores de suporte, cada um dos meus exemplos que é um vetor de suporte. Então, todo mundo que está dentro aqui da margem ou que está na margem, ok? Então, se eu fizer essa minha multiplicação, esse produto interno aqui, então, do meu exemplo com os meus pontos que estão na margem, e der um alfa i de peso para cada um desses meus vetores de suporte, e daí eu posso usar o fx para dizer se ele é 1 ou se ele é 0, ou se ele é 1 ou menos 1, quer dizer, em qual lado do plano que ele está. Tá? Então, eu substituo aquele meu outro problema antigo que eu tinha por esse problema de determinar os meus alfa i's. Tá? É, eu não vou mostrar aqui matematicamente como que é isso aqui, até porque para limitar um pouquinho também o tamanho da aula, mas assim, mas dá para vocês terem uma ideia, assim, uma intuição do que acontece, tá? Vamos pegar o caso que a gente tem somente 3 pontos aí de vetores de suporte, tá? Vamos voltar aqui um pouquinho. Vou pegar aqui, tá? O caso que tem 3 casos de vetores de suporte, ok? E eu quero saber um outro ponto aqui, se ele vai cair nessa classe menos 1 ou na classe mais 1. O que eu vou fazer? Se eu usar aquele meu f de x é igual a somatória de alfa vezes o produto interno, né? Eu vou multiplicar o valor desse ponto por esse daqui,
multiplicar por um alfa, esse daqui por esse daqui multiplicado por um alfa, e esse daqui multiplicado por esse daqui multiplicado por um alfa, ok? Se vocês forem lembrar, quando você faz o seu produto interno, né, o produto interno ele é máximo quando? Quando os dois vetores que eu estou querendo fazer o produto são iguais. Nesse caso ele é máximo, tá? Assim, supondo que eu estou mantendo aí a minha amplitude, tá? Meu valor absoluto, tá? Então, se eles estiverem na mesma direção, eu vou ter o valor máximo, ok? Se eles estiverem em direções diferentes, ele vai ter valores menores, ok? Então, o que eu estou fazendo é, se eu fizer o produto escalar desse ponto aqui com esse daqui, ele vai dar um valor maior do que se eu fizer com esse daqui ou com esse. Tá? Então, a partir daí, eu posso usar essa informação aí para poder justamente definir em qual categoria que ele cai. Tá? É, então, às vezes seria um pouco a intuição aí por trás, tá? Do que tá acontecendo. Então, nesse caso aqui, eu vou precisar estimar os meus alfas 1 até n e também o meu beta 0. Tá? E daí, para estimar aqui, eu vou precisar calcular um número de observações que é grande, mas não é absurdo. Tá? Eu vou ter que pegar para cada ponto x aqui que eu tenho aqui observado, vou ter que multiplicar pelo número de vetores aí de suporte. Ok? E daí, com isso, eu consigo estimar esses meus parâmetros aqui. Ok? Bom, mas tudo bem. Por enquanto, até aqui, não mudou nada, né? Porque eu ainda estou com o meu classificador linear. Ok? Agora, como que eu consigo pensar em fazer um classificador que seja não linear? Tá? O que eu vou fazer é o seguinte, eu vou pegar esse meu produto interno aqui e vou falar que isso daqui é o meu kernel, tá? Isso daqui é uma medida de distância entre dois pontos, ok? Entre o ponto x e o ponto xy, é isso que eu estou querendo dizer, ok? E daí, se eu usar esse meu kernel, esse meu produto interno, eu vou ter um kernel que é linear, porque eu estou fazendo x vezes y, x vezes xy, ele é um termo linear, ele depende linearmente aí do meu x do xy, ok? Agora, eu posso pegar esse kernel aqui e falar, bom, mas e se eu usar uma outra medida de distância? Em vez de usar essa minha medida de distância, que é o meu produto interno, eu usar, por exemplo, uma medida que é polinomial. E daí eu substituo esse meu kernel aqui linear por esse polinomial, que eu faço 1 mais esse meu produto interno elevado à dimensão que eu quiser do meu polinômio. Eu posso fazer ao quadrado, fica um polinômio quadrático, né, ao cubo, polinômio cúbico, assim por diante. Tá? Então, isso aqui seria uma possibilidade. Uma outra possibilidade é se eu quiser trabalhar com um kernel radial. Tá? Nesse caso aqui, o que eu estou fazendo, eu estou pegando a distância do meu ponto aqui para o meu vetor de suporte. Então, para cada ponto eu vou pegar a distância dele para o vetor de suporte. Tá? Eu estou levando ao quadrado. Tá? E vejo que isso daqui é uma exponencial negativa. Então, o que acontece? Quanto mais distante os meus pontos estiverem, menor vai ser esse valor. Tá? Então, no final, eu vou querer o quê? Os pontos que vão ser mais importantes são aqueles que estão próximos, os vetores de suportes que estão próximos do meu ponto. É isso que ele vai estar olhando, para os vetores de suportes que estão próximos, ok? E daí eu posso ter o parâmetro gama que vai dizer o quão grande que vai ser esse meu kernel, tá? Então a gente fala que ele é radial por quê, né? Porque ele está pegando essa distância, né, ao quadrado, então é como se eu tivesse aqui um ponto aqui, um vetor de suporte aqui, e daí à medida que eu aumento a distância aqui, o valor do exponencial aqui ele vai caindo, tá? Por isso que eu falo que é radial. E esse meu gama aqui está dizendo o quão rápido que ele cai. Então, se eu tiver um gama alto, significa o quê? Que eu vou usar um kernel radial bem estreitinho, né? Se o gama for pequeno, eu vou usar um kernel radial bem mais largo, ok? E tudo isso aqui acaba controlando um pouco a complexidade do modelo, né? Porque se eu tenho um D alto aqui, eu tenho um polinômio muito mais complexo, então eu vou ter um modelo mais complexo que, a princípio, eu consigo ajustar melhor os dados de treinamento, mas talvez para os dados de teste não fique tão bom. Tá? Aqui é a mesma coisa para o kernel radial. Se eu tiver um gama muito grande, eu vou conseguir ajustar super bem lá usando um pequeno conjunto de pontos. Então também ele vai bem no conjunto de teste, mas talvez no teste, ele vai bem no treino, mas talvez no teste não vá tão bem. Então eu posso pegar um gama grande, que daí ele vai olhar para um monte de pontos e eu vou ter eu vou estar dizendo que eu vou ter um modelo aí que vai ser menos complexo, como se eu estivesse regularizando ele, ok? É, e daí eu pego esse kernel aqui e faço a mesma coisa no anterior, né? O meu fx vai ser igual a beta zero mais a minha soma aqui dos alfas, is, né, relativo a cada um dos meus vetores de suporte xi, e eu vou pegar essa distância aqui do vetor x para cada um desses vetores de suporte, ok? Então, assim, nesse caso, tá? Lembrando, eu ainda estou com minhas variáveis lineares aqui, tá? x1 e x2, eles continuam lineares, não transformei em nada elas. A diferença é que eu estou medindo a minha distância no espaço não linear.
e de uma dimensionalidade maior. É, e daí o que acontece? Nesse caso aqui, eu tenho aquele mesmo exemplo aqui que eu não conseguia dividir aqui no kernel linear, né? E aqui com o kernel cúbico eu consigo, porque agora eu não vou mais ter um hiperplano, tá? Eu vou ter uma curva aqui que ela vai poder ter um formato diferente de um plano. E daí nesse caso ela passa aqui em dois pontos, tá? Aqui os pontilhados são as minhas margens. E daí você vê que consegue dividir bem aqui o grupo azul do grupo rosa. Tá? E tem alguns pontos aqui que ficam dentro das margens, que são meus vetores de suporte. Tá? E aqui nesse caso aqui eu estou pegando o kernel radial. Então aqui também eu tenho aqui a minha divisão, né, que está aqui, né, a minha curva aí, que está dividindo o vermelho do azul. Então para o lado de dentro é vermelho, do lado de fora é azul. Tá? E aqui eu tenho um pouco das minhas margens aqui. Tá? Então você vê que aqui no final quase todos os pontos ainda estão caindo aqui dentro da margem, mas ele está conseguindo separar super bem aqui os meus dois conjuntos de dados. Bom, então quase todo o poder aí que a gente tem no caso do SVM vem justamente dessa não linearidade, tá? Porque se eu tiver o kernel linear, eu não estou fazendo algo tão diferente assim de uma regressão linear, de uma regressão logística, ok? Agora, quando eu vou para um kernel polinomial ou um kernel radial, daí a coisa já muda. E daí tem vários casos em que com o modelo linear eu não consigo separar e com o modelo aí do SVM eu consigo separar bem, ok? E vamos ver agora alguns exemplos de aplicações aí de SVM, tá? Então, nesse caso aqui, esse exemplo que está sendo usado no conjunto de dados de doença coronária, tá? Onde você tem alguns preditores, aí você tem que dizer se a pessoa tem doença coronária ou não, um exemplo de classificação. Tá? Uma coisa importante do SVM é que esse VM ele não te retorna a probabilidade de classificação, por exemplo, como uma regressão logística, tá? Mas ela te fornece, quer dizer, mas então se você quer pegar e você quer simplesmente decidir qual classe que tá, você olha para o f de x e vê, ó, se f de x for maior do que zero, classe 1, f de x menor do que zero, classe menos 1, ok? Mas agora a gente pode pensar, bom, será que a gente consegue ajustar esse modelo para meio que poder balancear, né, minha taxa de verdadeiros positivos e falsos positivos, tá? E a verdade é que dá para fazer isso, tá ok? E para fazer isso, a única coisa que eu preciso fazer é o seguinte: eu pego esse meu fx de t, esse meu fx aqui, e eu posso colocar um limiar para eu dizer que a classe é 1. Então o padrão é que t é igual a zero, mas se eu colocar um t maior, vai ficar mais difícil ele classificar um exemplo como 1, como sendo positivo. Tá? Então o efeito aqui de colocar um t maior do que zero é equivalente ao pegar uma probabilidade maior do que meio na regressão logística, e eu posso também colocar um t negativo. E daí, nesse caso aqui seria equivalente ao pegar uma probabilidade x menor do que meio na regressão logística, ok? Então com isso eu consigo criar uma curva ROC aqui, ok? Então no gráfico aqui superior esquerdo eu estou comparando a minha curva ROC usando o Support Vector Classifier e o LDA. Tá? Os resultados não deram tão diferentes, porque o Support Vector Classifier também é linear, tá? Então acaba não dando uma diferença tão grande aqui no final das contas. Isso aqui é para o conjunto de treino, tá? Então eles ficam bem parecidos aqui. Okay? Agora, eu comparo aqui meu Support Vector Classifier com o SVM radial, usando três gamas diferentes. Tá? Lembrando que um gama maior significa que o meu raio ele é menor, então eu vou fazer um modelo que se ajusta mais finamente aos dados de treino. Tá? Então o que acontece? Então, como esperado, o SVM aqui com gama grande, ele fez um ajuste excelente, né? A ROC aqui ficou, a área sobre a curva ficou quase 1, ficou quase perfeito, ok? E daí eu tenho o suporte vector classifier aqui no meio, e à medida que eu diminuo o meu gama, eu vou piorando o desempenho, ok? Mas agora vamos ver o que acontece no conjunto de teste, tá? Então no meu conjunto de teste aqui, eu vejo que, ok, quando eu comparo o suporte vector classifier com a LDA, eles também ficaram parecidos. O suporte vector ficou um pouquinho melhor, tá? Mas ambos ficaram piores do que no treino, porque normalmente é o que acontece, né? Agora, quando eu olho para cá, que estou comparando o suporte Vector Classifier com os outros SVMs aqui os radiais, eu vejo que assim, justamente esse caso com gama igual a 10 a menos 1, que tinha sido o melhor classificador nos dados de treino, ele ficou pior nos dados de teste, justamente porque ele fez um ajuste fino demais aí nos meus dados de treino, tá? E aqui no final acho que o melhor acabou sendo aí o próprio suporte Vector Classifier, ou talvez aqui o SVM aí com gama maior, né? Desculpa, com gama é,
menor, né? 10 a menos 2, 10 a menos 3 foram os que ficaram mais aqui em cima, ok? Então o SVM você sempre tem que tomar cuidado aí na hora de ajustar os parâmetros por causa disso, né? Você não está fazendo um ajuste muito fino nos dados de treino, quando chega nos dados de teste, ele acaba ficando muito ruim, ok? É, Agora vamos tentar ver alguns outros exemplos aí do uso de SVM aí, tá? Dessa vez aqui já usando, focando no Scikit-Learn, tá? Que isso aqui é um exemplo que eu peguei do próprio livro do Hands-on Machine Learning with Scikit-Learn. Um ponto importante aí, antes de interpretar esses gráficos, tá? Falar para vocês um pouco do parâmetro C no Scikit-Learn. Vocês já viram um pouco desse parâmetro C aí quando a gente estava vendo os exemplos da semana passada com árvores, né? É, Desculpa, com árvores não, com os exemplos com florestas aleatórias e o que assim, o que esse se ele faz no Scikit, tá? Ele está dizendo o nível de regularização. Só que no Scikit, tá? Valores menores de C aumenta a regularização e valores maiores diminuem. Tá? Isso aqui é o contrário do C que ele usa aqui no livro do Statistical Learning, tá? Porque aqui o C grande aumenta a regularização e o C pequeno diminui, tá? Porque o C grande deixa você ter margem grande e o C pequeno faz você ter margem pequena, tá? Então o C aqui ele é ao contrário no Scikit, tá? Então é só ter que tomar cuidado com isso aqui, tá? Então o C pequeno é muita regularização, C grande é pouca regularização, ok? E aqui ele mostra e por que ele faz isso? Porque ele usa o mesmo C em um monte de tipos de algoritmos, tá? Então ele meio que tenta manter fazer com que para diferentes algoritmos você tenha o mesmo padrão, né? Para que cada algoritmo não tenha um significado diferente para o C. Agora lembrei, a gente usou o C muito quando a gente estava usando o laço, né? Que daí você tinha que usar o C para ver o nível de regularização, ok? É, Tá, mas aqui ele pegou dois exemplos. Ele pegou o exemplo com RBF, que é o caso aí da nossa função radial, que está aqui, e o caso com polinômios. Tá? Então aqui ele pegou o seguinte, ó, com polinômios ele tentou fazer o ajuste aqui, tá? Em duas situações. Uma, ele pegou um grau de polinômio igual a 3, outro grau de polinômio igual a 10. O nível de regularização é o mesmo. Tá? Ele usou aqui um outro parâmetro que ele mudou, que é o R, que ele está dizendo qual que é o grau de influência dos termos de ordem maior, tá? Não vou entrar muito nisso aqui para não ficar tantos termos aí para a gente ver. Dependendo da parte prática eu posso avançar um pouquinho, tá? Mas o ponto é, com 3 ele fez uma curva aqui mais ou menos razoável, né? Classificou bem, talvez teve um ponto aqui que ficou errado. Já com o polinômio de grau 10 você vê que ele fez uma curva aqui passou muito mais próximo aqui dos pontos, né? Então, assim, esse aqui está muito mais suave do que aqui. Tá? Mas é esperado, né? Quanto maior o grau do polinômio, você vai ter uma curva uma curva aí com um grau de curvatura maior, ok? E aqui é o caso aqui com a minha função radial. Então aqui ele está pegando um gama bem pequenininho, quer dizer, então ele tem um raio gigante, né? E um índice de regularização super forte. Então, no final, quando você põe isso aqui, o máximo que ele consegue traçar aqui é uma reta, porque ele não consegue fazer mais do que isso, especialmente por causa desse índice de regularização que está super forte. Ok? Agora, se você pega esse índice de regularização aqui e você libera ele, você põe um valor alto, que significa que ele está pondo muito pouca regularização, mesmo usando um gama igual a 0,1, ele funciona bem, né? Porque ele pega e consegue dividir super bem aqui, a curva ficou bem razoável aqui, e você consegue dividir bem aqui os dois conjuntos. Tá? Agora, se você pega um gama muito grande, por exemplo, 5, que ele vai estar olhando só para os pontos que são bem vizinhos, veja o que acontece, né? A curva azul acaba fechando aqui só realmente nesses pontos que estão aqui, nesses pontos azuis. Tá? E daí tudo o restante é verde. Tá? E aqui eu estou usando um grau de regularização até que bastante grande. Tá? E daí assim, isso aqui pode ser bom ou ruim, né? Porque assim, quer dizer, o que está aqui é verde ou é azul, né? A gente não tem nenhum exemplo aqui, né? Pode ser que o que está aqui é azul e o que está certo é esse daqui, ou pode ser que seja verde, tá? Só por aqui é meio difícil saber. Tá, mas você vê que aqui, usando um gama igual a 5, ele faz a separação entre as áreas ficarem muito próxima de onde estão os pontos, porque eu estou usando o gama grande e o raio aí da minha função radial ele é muito pequeno. Ok? Aqui eu estou usando esse raio aqui pequeno e também com pouca regularização, ele acabou ficando até que um pouquinho parecido aqui, só que ele conseguiu capturar melhor aqui esses dois pontos que aquele tinha errado, ele consegue passar certinho por eles, ok? Então ele acaba classificando melhor aí do que nesse caso aqui, você vê que tinha alguns errinhos aqui, porque
esse alto grau de regularização não deixava a curva ficar tão rugosa, né? Ela tinha que ficar um pouquinho mais suave. Tá? Então, mudando aqui esse grau de regularização, você vê que ele melhorou bastante. Ok? Quer dizer, melhorou bastante, quer dizer, ele passou muito mais justo. Mas, obviamente, aqui são nos dados de treino, né? Tem que ver nos dados de teste qual que ficam melhor, tá? Então, eu chutaria que nos dados de teste, possivelmente esse daqui ou esse daqui são os que vão ter o melhor resultado, ok? Bom, até o momento, né, a gente vem trabalhando aí com SVMs com duas classes, tá? Mas na verdade, quer dizer, e SVM só funciona com duas classes, ok? Mas a gente pode fazer algumas modificações na maneira que a gente usa o SVM, de modo que a gente possa trabalhar também com múltiplas classes, tá? E na verdade, esse modo aí de trabalhar, ele funciona para qualquer algoritmo de classificação que só trabalhe com duas classes, tá? Lembrando que alguns trabalham com múltiplas classes, por exemplo, no LDA você consegue trabalhar com múltiplas classes, no caso de árvores você também consegue trabalhar com múltiplas classes. Outros não, outros são só duas classes, por exemplo, a regressão logística e o SVM. Tá? E daí, nesses casos, como que eu consigo classificar múltiplas classes utilizando esses algoritmos? Tá? E daí tem duas estratégias aí que em geral são utilizadas. Tá? Uma delas é o que a gente chama de one versus all. Tá? Nesse caso aqui, o que a gente faz? A gente cria um classificador para cada classe K. Tá? Então, se tem K classe, a gente vai precisar de K classificadores. E daí a gente compara essa classe contra todas as outras. Tá? Então, tem esse exemplo aqui, onde então, eu tenho aqui o exemplo com três classes. Né? E daí, se eu quisesse usar esse VM, o que eu teria que fazer? Eu teria que fazer três classificadores. Um iria fazer o verde versus o restante, que é todo mundo que estava no X e no quadrado, que aparece aqui. Outra seria dos quadrados vezes o restante. E outro do X aqui vermelho vezes o restante. Ok? Então eu precisaria de três classificadores. Se eu tiver 10 classes, eu preciso de 10 classificadores. Ok? Se não tiver muitas classes, até que funciona aí. Daria para eu pegar e tentar utilizar esse daqui. Ok? A outra abordagem é fazer o one versus one. E daí você tem que fazer o quê? Você tem que comparar cada par de classe. Então eu tenho um classificador do verde vezes vermelho, outro do vermelho vezes o quadrado azul e outro aqui do verde vezes azul. Né? Então eu vou ter um classificador para cada par de classes. Ok? E daí o que acontece? Quer dizer, o verde aqui, por exemplo, ele aparece em dois classificadores. Então, o vermelho também, o azul também. E daí, o que a gente vai fazer? Quer dizer, eu vou ter um monte de classificador que vai dar resultados e cada um vai dar uma classe diferente. E daí o que eu posso fazer é pegar a classe que foi escolhida mais vezes. Tá? Então, se foi, por exemplo, verde versus vermelho, escolheu verde. Verde versus azul, escolheu verde. Azul e vermelho, escolheu azul. Então, eu vou pegar o verde, que apareceu duas vezes. Ok? É, então, isso aqui também funciona bem. Tá? A desvantagem é que você precisa de muitos classificadores, né? Você tem que pegar todos os pares aqui de classe, então o número de classificadores acaba aumentando quadraticamente. Tá? Então, se tiver poucas classes, 3, 4, sei lá, até 5, acho que ainda tá ok, tá no limite aí. Mas se tiver muitas classes, provavelmente daqui eu vou ficar com muitos classificadores, aí talvez o melhor seja fazer one versus all. Tá? Só lembrando que isso daqui é tudo meio que uma gambiarra para a gente conseguir trabalhar com múltiplas classes em classificador de duas classes, né? Mas se tivesse com múltiplas classes, provavelmente, assim, dá para fazer o teste, né, para ver qual que funciona melhor, mas eu provavelmente iria preferir trabalhar com a parte de árvores, né, com floresta aleatória, com boosting, ou mesmo o LDA, do que pegar e ficar fazendo esse monte de classificador SVM. Mas pode ser que o SVM, usando, por exemplo, um kernel aí gaussiano, né? Pode ser que o kernel radial, pode ser que ele tenha um desempenho muito melhor lá naquele conjunto de dados. Então, nesse caso aí, eu poderia fazer essa classificação com múltiplas classes, ok? É, Pensando também em mais uma extensão do SVM, quer dizer, o SVM até agora só falei de classificação. Por quê? Porque o SVM ele foi feito para classificação, quer dizer, o objetivo dele é classificação, tá? Mas a gente também pode adaptar ele um pouquinho para fazer regressão, tá? E como que eu faço uma regressão com SVM, tá? Daí o que a gente vai fazer, tá? Vou falar bem por cima, não vou entrar muito aqui, porque não é o foco. Em geral, o SVM o pessoal usa mais para classificação mesmo. Mas o que eu vou querer fazer é o seguinte, ó. Quando eu quero a regressão, eu vou querer traçar aqui um plano aqui, e vou querer traçar as margens, e vou querer ter o máximo de pontos possíveis dentro das margens.
tá? Esse que vai ser o meu objetivo, que é exatamente o oposto do SVM de classificação, né? No SVM de classificação eu quero ter todo mundo fora da margem e só alguns dentro da margem, e eles vão ser penalizados, né? Aqui é o contrário. Aqui eu quero ter todo mundo dentro da margem e quem estiver fora vai ser penalizado, ok? E daí eu posso escolher um parâmetro que é a largura aqui das minhas margens, tá? Então aonde que vai cair meus pontos, então eu posso pôr uma largura maior, que daí eu consigo colocar mais pontos, ou uma menor, que daí fica menos pontos aqui dentro, que vai ficar mais pontos fora, ok? E outro parâmetro que eu consigo definir, eu posso fazer linear, eu posso fazer também polinomial, né? Por exemplo, com grau 2, tá? E daí um outro parâmetro que eu consigo definir além do meu epsilon também lembrando, quer dizer, um epsilon maior, tá? Possivelmente eu vou estar um pouquinho mais regularizado, né? Estou usando mais pontos aí dentro da minha avenida para me basear, ok? Aqui eu estou usando menos pontos, tá? Então esse é um parâmetro, tá? Mas o segundo parâmetro que eu posso usar para regularizar é o parâmetro C que tem no scikit-learn, né? Então eles acabam usando esse C, como eu falei, para quase todos os casos. Então o C pequeno regulariza mais. E o que significa isso? Se tiver um C pequeno, ele vai dar uma penalidade menor se eu tiver ponto aqui que está fora das minhas margens. Tá? Então, e se eu tiver um C grande, ele vai penalizar mais. Então, o que acontece? Com C grande, eu vou fazer minha curva passar bem aqui no meio dos pontos. Com C pequeno, eu não preciso passar tão bem assim, tão justamente nos pontos. Por quê? Porque eu vou ter uma penalização menor nos pontos que estão fora e na minha própria curva, né? Então, nesse caso aqui, eu acabo ficando com uma curva um pouquinho mais suave. Tá? Então, no final, eu acabo tendo que trabalhar com esses dois parâmetros, tanto com o meu epsilon quanto com o meu c. Tá? Então, de novo, eu não vou entrar em muitos detalhes na parte de regressão, acho que eu não vou nem usar a regressão aqui com SVM quando a gente for para a parte prática, mas é legal dizer porque quando você olha no scikit aparece o SVM Regression que você pode usar. Tá? Então, pelo menos vocês têm uma ideia aí de como que ele funciona. Tá? Bom, então era isso que eu queria falar da parte teórica, então agora a gente pode ir para a parte prática, a gente vai tentar usar o SVM dentro do scikit-learn. Bom, chegamos agora na parte prática aí do Support Vector Machines, né? Vamos trabalhar então aí com Colab. Tá? Então, que nem na última aula, aqui eu estou inicialmente aqui eu importo aí as várias funções aí que a gente vai usar. Tá? A gente vai usar dessa vez o conjunto aqui do Breast Cancer, ok? Que a gente já usou outras vezes, né? Aqui eu estou importando o standard scaler. O mais importante que a gente precisa importar aqui é o meu SVC, que é o meu support vector classifier, tá? Que é a implementação de classificação do SVM. Tá? Eu estou importando também o logistic regression, que a gente vai usar como comparação aí, e daí aqui também algumas outras bibliotecas aqui que algumas funções que a gente acaba usando. Tá? Dessa vez aqui eu vou voltar a usar aquele conjunto de, de dados do hospital lá de Denver, onde eu quero prever aí o risco de câncer aí a partir de alguns preditores, tá ok? Então eu vou escolher aqui meus arquivos, tá aqui meu, desculpa, risco de câncer não, meu risco de problemas do coração, tá? Heart diseases, ok? Então eu vou pegar, vou puxar aqui, fazer o upload. Fiz o upload, eu vou ler o meu CSV, tá? Não vou entrar em muitos detalhes porque é só voltar aqui, acho que eu usei na aula 3.1, se eu não me engano, que eu falei bastante sobre esse dataset, tá? Então não vou ficar repetindo o que a gente já viu, mas eu estou lendo aqui o CSV, eu estou jogando fora algumas entradas que estavam faltando valores. Eu transformei todo mundo em dados numéricos, tinha alguns lá que estavam como categóricos, mas que poderiam estar como numéricos. Eu pego o valor y aqui que está na coluna num, eu tiro esse valor y aqui do meu x, né, do meu data frame, porque senão o meu data frame já vai ter a resposta, vai ficar muito fácil para o modelo saber a resposta, né? E depois aqui eu só mando aqui imprimir o meu unique y, que são os valores de y únicos que eu tenho. Aqui é quantos valores que eu tenho em cada categoria, e aqui eu mando descrever o meu x. Tá? Então o que a gente consegue ver aqui é o seguinte: eu tenho todos esses meus parâmetros aqui, ok? Eu tenho 4 categorias, 0, 1, 2, 3 e 4, que eu vi pelo meu np.unique. E o bin count, ele conta
elementos tem em cada categoria. Então quase todo mundo a maioria está na categoria 0, tem alguns da categoria 1, 2, 3 e 4. Tá? Esse 1, 2, 3 e 4 aí é o quão grave que é o meu problema, ok? E daí assim, o que a gente tinha feito na outra aula, que eu vou fazer aqui no começo, depois a gente pode voltar, é reduzir o número de classes para 2, tá? Depois eu vou trabalhar com 4 classes, ok? Então nesse caso o que eu faço? Todos os 2, 3 e 4 vão virar 1. Então eu vou usar aqui o meu replace, que vai mudar todos os 2, 3 e 4 para 1. Então eu vou ficar só com duas classes, ok? Em seguida, eu preciso pegar e eu preciso fazer o scaling aqui dos meus dados, tá? Porque aqui eles não estão na mesma dimensão, né? Você vê que tem valores aqui, a média é 54, outra é 0.6, outra 0.1, quer dizer, cada um tem uma média diferente, tá? Então eu precisaria pegar e fazer o ajuste, tá? Mas antes de fazer o ajuste, eu vou primeiro deixar sem fazer o ajuste, só para a gente ver o que acontece, ok? Eu vou fazer a divisão sem fazer o ajuste, então eles ainda estão com desse modo aqui, tá? Então vamos começar a fazer o teste sem fazer essa minha normalização. Tá? Aqui a primeira coisa que eu fiz, tá? Eu criei essa minha função evaluate model que vocês já estão cansados de ver. Só que agora eu só fiz ela de dois modos, tá? Então, assim, eu passo meu x e y, eu faço o predict aqui do x, tá? Mas agora, uma coisa que eu estou fazendo aqui, eu vou ter ela de duas maneiras. Eu vou ter a versão com validação cruzada e sem. Tá? Na validação cruzada, eu vou calcular os resultados a partir dessa minha validação cruzada aqui, ok? E daí eu calculo aqui a minha acurácia e a minha área sobre a curva. Tá? Por que eu estou usando a acurácia e a área sobre a curva? A acurácia é legal, né? Porque ele está medindo aí quanto que ele está acertando, né? Uma planta legal. E depois a área sobre a curva é legal porque ela mostra um pouquinho aquela relação entre precisão e recall, né? Que você lembra que se aumenta a precisão, você diminui o recall, a cobertura, né? E vice-versa. E a área sobre a curva ela mostra exatamente aí o que a gente ocorre quando a gente muda os parâmetros, por exemplo, os proba, e daí a gente está vendo o que acontece com essas duas métricas, tá? Então, a área sobre a curva em geral é um tipo de medida que a gente gosta bastante para comparar algoritmos, tá? E outra coisa legal também da área sobre a curva é que é isso, porque assim, às vezes o padrão de um algoritmo é dar uma precisão maior, o outro é dar uma precisão menor, e quando você pega a área sobre a curva, você não tem mais esse efeito, né? Porque a princípio o nível de precisão versus cobertura que você quer, você escolhe, né? Por exemplo, no caso aí do regressão logística, eu escolho o proba mínimo, né, para ser classe 1. E no caso aí da SVM, como a gente acabou de ver na aula, a gente pode escolher o valor de f, né, se f é maior do que 0, maior do que 1, maior que menos 1, então eu consigo escolher. Tá? E se eu não for usar o CV, tá? O prédio eu tinha colocado aqui em cima, mas eu posso colocar embaixo, tá? Porque eu não preciso fazer o prédio aqui na validação cruzada, porque ele vai fazer aqui dentro. Tá? Então eu faço aqui minha predição, ele calcula meu acurácia, meu ROC e depois imprime, ok? Então agora vamos testar aqui o meu SVC, tá? Agora que eu vi que aqui tem um erro, tá? Porque se eu vou testar aqui o meu CV, eu não preciso passar train test, tá? Porque não faz sentido, ok? Agora que eu vi aqui, fiquei fazendo copiar e colar, copiei e colei errado aqui. Vamos lá, tá? Agora sim, ok? Então vamos rodar aqui meu SVC, eu fiz o mesmo erro embaixo, tá? Eu já vou arrumar aqui embaixo também. Ok. Tá. Então primeiro vamos rodar aqui para o meu SVC. Tá? Uma coisa faltou falar, se o SVC inicialmente não estou passando parâmetro nenhum, depois a gente passa alguns, tá? Eu estou só rodando com o padrão do padrão, só para ver o que sai, tá ok? E outra coisa também, o padrão do SVC, só para você saber o que ele está rodando, é ele usar a função radial. Tá? Então é isso que ele está, quando a gente está passando o SVC sem padrão, ele usa o radial. Okay? Então aqui eu estou fazendo meu fitting aqui, tá? E daí eu mando fazer o evaluate model, tá? Tanto no caso do treino, né? Para ver se ele está tendo overfitting, quanto o caso da validação, para ver o caso da minha validação, ok? E depois eu faço a validação cruzada, que seria uma medida mais confiável aí do meu erro de validação, tá? Então o que a gente vê? Na verdade, aqui ele nem tinha ajustado tão bem no treino, né? 0,67, o A, o C, a validação ficou pior, mas o CV ficou muito bom. Aquele 0,75, tá? Então vamos. Em geral, esse treino de validação que eu já falei várias vezes, uma rodada não significa nada, então o melhor é sempre rodar a validação cruzada, tá ok? Então, validação cruzada 0,75 confio muito mais do que esses valores de treinamento e validação que estão aqui embaixo. Tá? Então ele está indo super bem.
Tá? Vamos ver aqui embaixo a regressão logística, tá? Só para a gente comparar com o caso padrão aí, para ver o que acontece. Então, o que a gente tem aqui? 0,85 no treino, 0,82 no validação, mas o mais importante, a validação cruzada ele ficou 0,90. Então, o que acontece? Quer dizer, rodando aqui o meu SVM aí com padrão, assim, não ficou tão impressionante. Na verdade, ele ficou pior que a regressão logística, que é bem mais simples. Ok? Mas, pelo menos, a gente já tem um baseline, a gente já sabe por onde começar. Tá? Então, agora vamos continuar aqui e vamos falar, bom, ok, no caso do meu SVM, eu tenho um monte de parâmetros para ver. Tá? A primeira coisa que eu consigo comparar é, eu posso usar o modelo linear, eu posso usar o modelo polinomial, eu posso usar o radial. Tá? E no caso aqui do Scikit eu tenho essas três opções, linear, polinomial e RBF. Ele tem outras opções também, tá? Mas como eu não falei na aula, não vou ficar usando opções aí que a gente não viu. Tá? Então agora eu vou fazer aqui um laço onde em cada caso eu vou calcular aqui o meu SVC e vou calcular e vou fazer o meu fitting aqui, tá ok? Deixa eu já ele já vai fazer inclusive com validação cruzada, tá? Então aqui, na verdade eu não preciso fazer o fit, tá? Porque a validação cruzada não precisa, né? E aqui eu vou chamar meu evaluate model. Na hora de fazer o evaluate model, como é com validação cruzada, eu posso passar todo o meu x e y, tá ok? Acho que eu fiz todo o código errado por jeito aqui, mas tudo bem. Vamos lá. Mas é bom até mostrar o que está errado, porque se algum dia vocês fizerem errado aqui, vocês já vão falar, aqui não pode fazer isso. Até a pessoa tinha feito a mesma coisa e depois viu que estava errado. Tá? Então, com o valor padrão, por incrível que pareça, o linear foi o que funcionou melhor. Quer dizer, por incrível que pareça ou não. Não é, na verdade, falar isso, porque assim, em muitos casos o linear funciona melhor, tá? Então a gente não pode desprezar o linear. Tem muitas situações que ele funciona melhor do que os outros, ok? Então aqui, por essa configuração padrão, o linear está funcionando melhor aqui, com 0,90. Tá? Inclusive o AUC daqui 0,90 está igual o da regressão logística. Tá? E faz um pouco de sentido, né? Porque ambos são lineares. Então dá para a gente esperar que provavelmente tá, uma regressão logística e o SVM linear assim, não vai ter uma diferença assim absurda. Okay? Pode ter uma diferença aí, mas em geral não vai ser aquela coisa tão grande. Tá? Agora, polinomial e para RBF a diferença já é maior. Né? Então, porque já são modelos não lineares, são bem diferentes. Tá, ok? Então, ok, parece tudo bem. Então, com esses valores padrões aí, a regressão linear está funcionando bem, o polinomial RBF não estão tão bem. Possivelmente, tá? O polinomial e o RBF eles talvez estejam se ajustando muito fortemente aí aos dados, tá? Então, por isso que acaba tendo um resultado ruim, tá? Então, vamos só voltar aqui, por exemplo, ó. Aqui, esse aqui era o meu linear, tá ok? Eu vou colocar aqui meu kernel igual RBF, vamos ver o que acontece. Ó, aqui ele estava em 0,67 e 0,53. Tá? O RBF é o padrão. Agora eu vou colocar aqui o linear. O linear, a validação cruzada, já ficou bem melhor. Apesar que o RBF não ajustou bem nem no treino, né? Ajustou mal nos dois. Tá? Se eu pegar aqui o polinomial, ele também ajustou mal nos dois. Tá? Então, claramente, aqui o linear funcionou super bem. Tá? Na verdade, esse modelo é o mesmo que a gente tinha usado na GAN, né? Que a gente está falando, na GAN o linear funciona bem, e realmente. Ou na própria árvore também, que a árvore ficava super ruim, né? Para esse modelo aqui, ok? É... Tá, então vamos continuar aqui. Mas por enquanto aqui a gente está com os valores padrões. Agora eu vou falar, bom, vamos tentar fazer uma busca de parâmetros para ver se a gente acha algum parâmetro que fica melhor. Tá? E é isso que a gente vai fazer aqui, tá ok? Então aqui no caso do meu kernels, aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou testar com esses meus três kernels. Tá? Só que daí o scikit, do mesmo modo que os outros métodos que a gente estava usando, ele tem esse parâmetro C aqui que ele vai me dar a regularização. Tá? Então quanto menor o valor do C, mas ele vai regularizar aí o meu modelo, tá? Que nem a gente tinha visto aí lá na aula, ok? Então, nesse caso aqui, a única diferença, né, que eu tinha comentado, né, que, que
na formulação que a gente viu, né, um C maior era menos regularizado, porque você tinha mais folga para colocar aquelas variáveis de folga lá dentro das margens, né? No scikit é o contrário, tá? Então, mas ele faz isso, como eu tinha falado na aula, porque para ficar consistente, tá? Porque em todos os métodos que tem no scikit, o C menor é mais regularizado, ok? Mas vamos rodar agora a mesma coisa, tá? É igual de cima, a única coisa que eu coloquei um laço a mais, onde eu estou comparando os meus 6. Tá, então eu vou gerar agora três curvas, tá? Uma para o linear, uma para o poly, uma para o RBF, e para cada uma eu vou colocar vários valores de regularização. Tá? Vamos ver o que a gente acha aqui, ok? Ah, agora que eu vi aqui, vou fazer aqui com a validação cruzada. Eu vi que eu estava fazendo sem a validação cruzada aqui. Então vou comentar aqui. E aqui eu posso usar todos os meus dados, ok? Porque se eu não fizer com a validação cruzada, eu não consigo confiar muito nos dados. Tá? Aqui eu já pus a escala x como log, porque eu estou usando valores aqui na escala logaritma, tá? Então eu já pus como log. E aqui no SVC eu estou passando dois parâmetros, o kernel, o k, e o c, que é esse que vem nesse meu vetor c. Tá? Então aqui ele vai pegar, ele já vai gerar o resultado, ele vai demorar alguns segundos. Então aqui a gente teve o resultado. Só uma coisa aqui que eu tinha dado um pause porque estava demorando muito. E tinha o 10 e o 100 aqui. O 10 e o 100 aqui com esse índice de regularização super baixo estava demorando muito aqui o linear. Então eu tive que parar e tirar esses valores, ok? Mas vocês veem que agora, ó, o que acontece? O linear funciona super bem, tá? Que está mais ou menos aqui, né? 0,9, ok? E, só que para esses valores, cadê aqui? Mas para esses valores de regularização aqui, tanto o meu poly quanto RBF estão funcionando muito mal. Tá? Então a gente vê que o linear está acima de 0,9, tá ok? Deixa eu tentar tirar o linear aqui. Vamos ver o que acontece aqui se a gente colocar aqui o 10 e o 100. Vamos ver se ele roda um pouquinho mais rápido. Ele funcionou bem. Ó. Vejam que para o polinomial e para o RBF, tá? Como eles se ajustam muito mais aos dados, eu preciso colocar uma. Cadê? Eu preciso mudar um pouco a regularização. Quer dizer, com a regularização muito alta, eles não estavam conseguindo se ajustar o suficiente, tá? Ao contrário. Tá? E agora que eu deixo uma regularização não tão forte, eles já funcionam bem. Vou colocar aqui um valor ainda maior. Por isso que a gente tem que usar a escala log, tá? Porque olha quantas ordens de grandeza eu estou testando aqui. Tá? Mas veja que o linear, o máximo estava em 0,90 e pouquinho, né? Vamos ver aqui nesse caso aqui, com poly e com RBF. Com 6.000, aparentemente eles não estão convergindo, né? Tá demorando muito. Vou parar no 10.000, então vamos dar um pause aqui e voltar pro 10.000. Talvez não é nem que não funciona, é que acaba demorando muito, né? Ver se você consegue cancelar aqui. Pronto, agora vamos rodar até o 10.000, que o 10.000 estava num tempo razoável, ok? Mas o ponto é, agora o Poly e o RBF, quer dizer, eles ainda estão piores que o linear, mas chegaram bem perto. Tá? Então acho que isso foi algo que é legal aqui, tá ok? Tá. E agora eu vou falar, bom, tudo bem, o Poly e o RBF eles ficaram piores que o linear, né, que ficou um pouco acima de 0,90, só que o Poly e o RBF tem um monte de parâmetros. Será que a gente consegue ajustar esses parâmetros do Poly e RBF para melhorar? Porque o linear não tem muito parâmetro, tem só o C, praticamente, tá? Então, no caso do Poly, outra coisa que a gente pode ajustar, além aqui do próprio C, tá? Vou deixar o C indo até 1000, tá? Porque é onde ele ficou melhor. Não vou passar muito disso, ok? É, eu vou também ajustar o grau do polinômio. O polinômio pode ter grau 2, 3, 4 e 5, tá? O padrão dele, do polinomial, é grau 3, tá? Mas vamos ver se com grau 2, 4, 5 ele fica melhor, tá? Então estou rodando aqui para os mesmos casos de lá, tá? Meu x e y aqui. Quer dizer, os mesmos 6, os 6 que eu vi lá de cima, né? Só estou mudando aqui os graus, ok? Então o que a gente consegue ver aqui, ó, com grau 2 foi o que ficou melhor aqui. Tá? Ele está indo aqui até, mas ainda assim fica abaixo de 0,9, tá? Eu posso tentar ir até 10.000, só para a gente, que com 10.000 ele ainda estava funcionando. Porque como ele está subindo, vale a pena continuar mais um pouquinho para frente. Quem sabe ele continua subindo. Ok?
Demora mais um pouquinho, que o 10.000 acho que é o que demora mais para rodar. Aqui, ó. Ó, agora veja, ó, com o polinômio aqui com o grau 2 e o 10.000 ele já está chegando quase no linear, quer dizer. Então no final, assim, o que a gente quer, tá? A gente acaba não querendo ter polinômios com grau muito alto, né? Tanto que com o grau 2 foi o que ficou melhor aqui. Tá? Ele ficou praticamente um resultado igual ao linear. Ok? Então, polinomial fazendo os ajustes a gente consegue melhorar, né? E veja a importância, tá, de fazer o ajuste. Quer dizer, quando eu mudo C, ó, meu polinomial ele vai de 0,7 para 0,9. Quer dizer, então vale a pena fazer uma busca de parâmetros aqui. Tudo bem? E entre polinômios você acaba tendo de graus diferentes, também acaba tendo diferentes valores. Quer dizer, com regularização maior é melhor usar um polinômio de grau maior, né? É, e daí, que se tiver o polinômio grau pequeno, se ele estiver regularizando, daí não consegue se ajustar muito bem, né? Agora, com menos regularização, em geral, o polinômio de grau menor funciona melhor. Ok? E agora vamos ver aqui o RBF. Tá? O RBF é a mesma coisa, eu estou indo até 10.000. Só que agora eu estou testando vários gamas diferentes. Lembrando, um gama pequeno você está pegando uma área muito grande. Um gama grande você está pegando uma área pequenininha, tá? Então a gente pode dizer que um gama pequeno é como se estivesse um pouco regularizando, né? Quer dizer, você está pegando, em vez de pegar só o efeito dos vizinhos bem próximos, você está pegando o efeito de pontos que estão bem longe. Tá bem? Então aqui eu tenho vários meus gamas aqui, né? Então eu passo o parâmetro gama igual a g, o C é igual ao Czinho, né? Então eu testo todos esses valores aqui. E o que a gente vê assim, pro gama, por exemplo, 1, ele fica bem ruim, tá? 0.5 se ele estivesse chutando. Gama igual a 0.01 também está aqui. 0.1 está aqui. 0.01 fica um pouquinho menor. Ele começa a melhorar quando eu uso gamas maiores. Por exemplo, aqui, ó. Esse elevado a menos 5, ele chega em 0.85 com 10.000. Entendeu? Eu posso até tentar colocar outro gama, mas ele já está tão pequeno, mas vamos lá. 5.1. Agora eu tenho mais um gama para testar. Ó, você vê que ele ficou melhor ainda. Ah, não, ele ficou pior. O melhor ficou realmente o 5. Tá? Deixa eu tentar aí, vamos ver se ele. Aqui eu já estou indo até 10.000. Tá? É que com 100.000 depois ele começa a ficar devagar, né? Então ele já não estava mais funcionando direito. Tá, mas é que aqui ele está chegando a 0,85, tá? Então, quer dizer, no final, desempenho bom aqui fica para RBF, que tem aquela função que ele pega um monte de dados, quer dizer, com aquele raio gigantesco, né? E é isso que ele funciona, nesse caso que ele funciona melhor, ok? E aqui você vê que eu não posso pôr muita regularização, por quê? Porque eu já estou usando uma função radial gigante, né? Quer dizer, com um raio gigante, pegando todos os pontos. Se ainda começar a colocar mais um monte de regularização, eu não consigo se ajustar nada. Tá? Então, quando estou usando aqui esse muito grande aqui, a regularização acaba não ajudando muito. Tá? Agora, com ele muito gama muito pequeno, tanto faz regularização, sem ele funciona, não funciona bem de jeito nenhum. Tá bem? Então, assim, de novo, por que é importante testar o gama, né? Se eu tivesse pegado um gama mais alto aqui, olha onde que eu estaria, e melhorando, mudando o gama, eu consigo chegar bem num valor bem melhor, né? O padrão dele, que a gente tinha visto aqui em cima, né? Era 0,75, mudando o gama, eu chego aqui em 0,85. Tá? Então ganhei 10% aí no meu R quadrado, que é bastante coisa. Tá? Então, assim, no caso da SVM, tá? Também do mesmo modo que eu falei, né, do XGBoost na última aula, SVM você vai ter que fazer busca de parâmetros se você estiver trabalhando com radial e polinomial, tá? Assim, você pode até testar com um padrão e ver o que que dá, tá? Mas mudando o parâmetro dá para você melhorar muito o desempenho com relação ao padrão, tá? Então se estiver rodando SVM, não se contente com o valor padrão, tá? Teste outros parâmetros, porque com outros parâmetros ele pode ficar muito melhor do que o padrão, tá bem? E agora, nessa parte final da aula, vamos então ver a parte de múltiplas classes, ok? Então, deixa eu só voltar aqui um pouquinho aqui pros dados, né? Que aqui a gente tinha pego, a gente tinha ali dos dados, ok? É... Putz, agora que eu vi que aqui eu não... Eu falei que eu ia fazer a normalização, acabei esquecendo, né? Deixa eu fazer a normalização aqui, vai mudar um pouquinho os resultados, tá? Porque uma coisa que eu ia falar, eu não tinha normalizado porque eu queria explicar para vocês que o SVM funciona melhor quando os dados estão normalizados, porque quando você está querendo medir a distância entre os pontos e o hiperplano, se você não está normalizado, isso acaba distorcendo as distâncias e faz com que uma classe seja muito mais importante que a outra, né? Imagina uma classe que tem valores aqui muito altos, né? Por exemplo, o age.
comparado aqui, sei lá, com o FBS, que é 0.14, o efeito na distância do edge vai ser muito maior, por isso que é importante normalizar. Então vai mudar um pouquinho os resultados e provavelmente o SVM vai ficar melhor, tá? Eu tava achando que ele tava muito ruim mesmo, mas vamos lá. Talvez vocês tenham visto enquanto eu tava falando na minha cara que eu tava achando meio esquisito, tá? Mas vamos agora rodar, ok? Aqui o kernel, aqui tá no kernel polinomial, ok, mas só rodei de novo. Mas você já viu que deu uma melhorada para 0,91, né? Acho que ele estava em 0,78. Tá, então é legal que vocês estão vendo o efeito aí, como é ruim não normalizar, né? Aqui regressão logística, deu uma melhoradinha, tá 0,90 o CV, ok? Agora aqui eu comparo o linear, o poly e o RBF, né? Então veja, o linear, o poly e o RBF estão todos aí na faixa de 91, 91 e 90. Tá? Então eles estão próximos aqui da regressão logística, ok? Então agora o poly e o RBF não estão muito piores, eles estão parecidos com a regressão logística. E não teve muita diferença entre eles, né? Todos aqui agora é com valor padrão, né? Então, o valor padrão até que funcionou razoável aqui, ok? Vamos agora tentar melhorar eles, tá? Lembrando que nesse passo aqui, o que a gente tinha feito, a gente tinha rodado com diferentes valores da variável de suavização, né? Da regularização, que é o CS. Então, o que a gente consegue ver, ó? Com RBF, com poly, se eu deixar aqui essa minha variável no valor aqui de 1, também aqui no meio, né? Ele ficou aqui em 94%, né? Ele ficou o melhor valor aqui para o poly. O RBF, para regularizações maiores, ele não mudou muita coisa. Daí quando você começa a tirar a regularização, ele começa a piorar. Provavelmente por quê? Porque ele começou a ajustar demais os dados no treino. Tá? Aqui, o poly, no começo, assim, com muita regularização, ele não vai tão bem. Você vai tirando um pouco de regularização, ele vai melhorando. Tá chegando um pico, daí quando você tira a regularização demais, também ele piora. Tá? Mas pelo menos agora o com poly ele está indo melhor que a minha regressão linear, né? Porque agora, que é a minha regressão logística, né? Que ele está mais ou menos o quê? No 0,90. Também não está muito melhor, deve estar 0,91, alguma coisa assim, tá? Tá na mesma ordem aqui, tá? Mas vamos tentar então repetir o que a gente fez e tentar mudar o grau dos meus polinômios, ok? Aqui eu estou passando rápido porque a gente já tinha rodado, tá? Só que a gente tinha rodado sem fazer a normalização, ok? Agora fazendo a normalização no polinomial, o que acontece? Aqui eu vejo que o polinômio de grau 3 foi o que ficou melhor, né? E com a normalização com o c igual a 1, que é o mesmo que tinha dado aqui em cima, tá? Porque o padrão do polinomial era deixar o grau 3. Tá? Com o grau 5 até que ele ficou também próximo, e com o grau 2 e 4 não ficou, tá? Provavelmente essa diferença é porque se eu for pegar o polinômio de grau 3 e 5, lembrando, o polinômio de grau 3 você tem aquele comportamento que ele começa a subir, ele cai e depois sobe, tá? O 2 e 4 não, né? Ele é diferente de comportamento. Talvez por isso que com 3 e com 5 eles ficaram melhor. Provavelmente esse comportamento assimétrico seja importante aí. Tá? Então 3 e 5 ficaram bons, 2 e 4 não tão bons. Então se eu fosse realmente rodar o polinomial, eu teria que escolher o 3 ou 5. Provavelmente o 3, né? Primeiro porque ele ficou melhor, e depois tem dois polinômios, um de grau 3 e outro de grau 5, e deu resultado melhor, vamos pegar o mais simples, que é o de grau 3. Ok? Então ele ficou também na faixa de 0,91, tá? Que é na mesma ordem aí da regressão logística. E aqui eu estou tentando com RBF. Tá? Estou usando os mesmos gamas e os 6 que a gente já tinha tentado. Tá? E aqui a gente vê que o RBF ele ficou um pouquinho pior que a regressão logística, né? Ele não chegou em 90, mas está de acordo com o que ele tinha dado aqui, né? Aqui ele também tinha. Aqui ele estava um pouquinho acima, né? Mas estava na faixa de 90 aqui. Tá? Então aqui ele também chegou quase a tocar aqui o 90. Mas vale um pouco do que a gente tinha falado também, né? Assim, se pegar aqui um sigma muito grande 1, ele não consegue aprender, né? Ele está fazendo overfit demais no treino. Daí, à medida que você vai aumentando aqui o valor do seu gama, né? Desculpa, o valor do gama, daí começa a aprender um pouquinho melhor, né? E uma coisa que é interessante é que para gamas maiores, tá vendo? Você não pode pôr muita regularização, né? Desculpa, para gamas menores, né? Você não pode pôr muita regularização. Por quê? O gama pequeno, ele já faz com que você tenha uma área muito grande. Então,
Nesse caso, você põe muita regularização e não consegue aprender nada. Tá? Então, no final, assim, os gráficos não mudaram muito com relação ao que eu tinha mostrado, né? Porque continua essa lógica, né? Então, eu estou com um gama pequeno, então eu não posso pôr muita regularização. Quanto mais eu aumento o gama, que daí eu vou ficando com um raio menor, mais regularização eu preciso. Então, você vê que eu vou mudando as cores aqui, né? Azul, laranja, verde, e o meu pico aqui ele ocorre para graus de regularização maiores, ok? Valores de C menores, né? Então mantém o mesmo padrão. A única coisa é que agora os resultados aqui, quando eu comparo o, a minha, o meu SVM com a regressão logística, eles não ficaram mais tão piores, eles ficaram aí da mesma ordem, tá? É, então, mas decisivo porque que é importante fazer a normalização, você vê que os resultados claramente melhoraram com relação ao que eu tinha, ok? Daí você pode até voltar no vídeo e comparar com o anterior, vocês vão ver como melhorou, ok? Tá. Então agora finalmente vamos para multiclasses, tá? Então a ideia do multiclasses é, eu vou ler de novo aqui os meus dados, são os mesmos, só que agora, ao invés de transformar o 4, 3 e 2 em uma classe só, o 4, 3, 2 em uma classe só, eu vou deixar todo mundo do jeito que está. Então aqui eu tenho 5 classes para fazer a classificação. Tá? Se eu tenho 5 classes para fazer a classificação, significa que a média aí de acerto, minha acurácia esperada é de 20%. Ok? Porque se eu estivesse chutando, né, daria mais ou menos 20%. Na verdade, não daria 20% porque tem mais exemplos da classe zero do que das outras, tá? Então, se eu fizesse um classificador, eu poderia chutar que todo mundo está na classe zero e eu ia acabar acertando bastante, né? Porque quando eu pego aqui o total de exemplos, aqui eu tenho 70, 54, né? 124 mais 13, 130 e pouquinho aqui, né? 137. Então, eu tenho 137 aqui e 160 aqui. Então, se eu chutar sempre na classe zero, eu vou ficar com mais de 50% aí de acerto. Tá? Mas se eu chutasse todo mundo do mesmo modo, daí eu meio que ficaria aí com 20%, ok? Não 20% exatamente, porque aqui tem mais aqui, mas pode pensar um pouco nessa linha aí, ok? Agora, eu vou pegar, vou, eu mudei minha classe Evaluate Model, tá? Por que eu mudei Evaluate Model? Porque para fazer o A ou C com o Evaluate Model, ele não funciona tão bem com 5 classes, porque às vezes acontece de alguma. Quando você vai mudando os valores lá dos seus limiares para dizer que a classe é 1 ou não, começava a aparecer casos lá que tinha exemplos que não tinha ninguém em uma classe e começa a dar vários erros, então eu acabei tirando, colocando só a curaça aqui. Tá? Mas de resto é igual ao anterior, tá ok? E o próprio AUC também tem que passar os outros parâmetros, que eu não queria entrar muito em detalhe para não ficar tão longo aqui. Tá? Mas então isso aqui é a mesma coisa, só que o model M aqui ele não calcula o AUC. Né? Então agora aqui eu faço o meu standard scaler, faço o meu transform, ok? E agora o que eu vou ver, ó? Só ver que aqui, ó, eu estou fazendo, aqui eu estou só dividindo para ver qual que é a porcentagem de elementos em cada uma das categorias no conjunto original e no conjunto de treino, só para ver se ele dividiu corretamente, tá? E você vê que ele manteve a proporção, tá, de exemplos em cada categoria, ok? Não fica idêntico, às vezes ele passou um a mais para cá, mas ele fica bem próximo, tá, ok? Por que eu estou falando isso? É porque assim, o Train Test Split, quando ele vai dividir, ele já leva em conta as classes para dividir igualmente. Se ele não levasse em conta, podia acontecer no meu conjunto de treino ele não cair nenhum exemplo da classe 4, por azar. E daí eu nunca ia conseguir acertar aqui. Né? Então aqui, pelo menos desse modo aqui, ele garante que a proporção de elementos em cada classe é a mesma no conjunto de treino e no conjunto de validação. Tá? Eu crio aqui meu SVC, que vai ser o próprio gama, né? Que vai ser o radial, né? Que é o que a gente é usado. Faço fit e vou avaliar meu modelo. Tá? Então você vê que nesse caso aqui ele piorou bastante, né? Ficou em 0,59. Tá? Porque agora o problema ficou mais difícil, né? Ele não tem mais duas categorias só, ele tem que acertar entre 5. Tá? Então entre 5 aí o padrão seria 20%, né? Ou um pouco mais de 50% se você chutasse todo mundo na zero. Tá? Então assim, ele não ficou tão bom assim, mas tá ok, ficou aqui em 0,59. Tá? Vamos pegar aqui a regressão logística. Nesse caso aqui ela ficou um pouquinho pior, né? 0,58, mas também próximo, não diria que 0,59 é melhor que 0,58, eles estão muito próximos.
Às vezes só uma variação aí nos dados que você tem pode causar essa diferença de 1%, tá? Então, você fala, um deu 59, outro 58, estão iguais na prática, ok? E aqui eu fiz a mesma coisa, só que agora eu testo com meus três tipos aqui de polinômios, desculpa, de kernes, linear, poly e RBF, com diferentes valores de Cs, que nem a gente tinha feito lá em cima. Aqui ainda está reclamando que lá, que às vezes acontece de que tem alguma classe que tem só um membro, então às vezes é meio ruim para calcular aqui o, a acurácia, né? Porque você tem muito poucos exemplos, mas ok, ele funciona. Tá? Então o que a gente vê aqui é que dependendo dos parâmetros a gente consegue mudar um pouquinho aqui esses valores, né? Quer dizer, eles não ficaram tão melhores aí que o caso em que eu não tinha otimizado, né? Porque aqui em cima ele tinha ficado em quanto? Em 59 a acurácia, aquilo acabou não indo muito acima disso. Mas aqui ele ficou abaixo, né? Porque aqui em cima ele tinha dado 0,59. É que aqui faltou tirar o vale aqui. Ok? Ele estava treinando só com de validação, então realmente ele não conseguia treinar direito. Agora vamos fazer o correto. Tá, então agora sim. Ele estava até reclamando que não tinha elementos porque ele tinha muito poucos elementos, só estava usando o grupo de validação, era muito pequeno. Tá? Agora sim. Tá, então, ajustando os parâmetros que acontece, né? O linear a gente chega em 0,58, o RBF chega em 0,59, que inclusive com o valor C padrão, que é 1, né? E o polinomial também chegou aqui mais ou menos 0,56. Ok? Então, no final, a gente acaba tendo esse desempenho, quer dizer, ele fica bem pior aí que os outros, mas possivelmente as classes, diferenciar entre as classes 1, 2, 3 e 4, tá? Elas acabam sendo difíceis, tá? Então, provavelmente por isso que ele acaba tendo aí um desempenho ruim aí todos esses classificadores, tá? E tem uma outra coisa também que é importante que eu não falei, eu não quero entrar aqui porque senão começa a ficar também longo, mas assim, normalmente quando você vai treinar modelos desbalanceados desse modo aqui, isso acaba sendo um problema, tá? Porque a ideia é que o modelo ele vai começar a aprender a chutar todo mundo aqui. Então, na verdade, quando você vai fazer isso, você precisa balancear os seus dados, tá? Então, existem maneiras de a gente pegar e garantir que a maioria dos dados eles vão para, quer dizer, você consegue pegar uma quantidade parecida de dados, de exemplos aí, quando você está treinando, tá? Porque senão o que acontece, o modelo aprende a chutar todo mundo zero, e daí você acaba ficando aí com esse desempenho ruim. Então assim, aqui possivelmente dá para a gente melhorar um pouquinho, tá? Esse resultado, talvez se a gente fizer um pequeno balanceamento dos dados, tem que ver, tá? E a própria, na verdade, esse próprio resultado aqui 0,59 a gente tem que pegar, a gente tem que olhar, né? Falar, bom, será que aqui ele não está chutando que todo mundo é o zero? Tá? É, mas o ponto é que se eu for entrar nessa parte de múltiplas classes, como avaliar múltiplas classes, a gente vai gastar mais meia hora aqui, tá? Então acho que não, eu vou parar por aqui, tá? Mas em algum momento, acho que no restante do curso, quero ver se eu volto aí para essa parte de múltiplas categorias, porque é uma coisa importante aí, tá? É que eu queria só mostrar que se tiverem múltiplos labels, esse o SVM ele funciona, ok? E só mais uma coisa aqui eu peguei o rodeio, mas esqueci de comentar uma coisa, tá? Aqui no caso da SVM, como que ele faz o treinamento? Ele faz o treinamento daquele formato one versus one, tá? Ele vai testando, ele cria SVMs para todos os pares possíveis. E daí ele usa a maioria aí para determinar qual que vai ser qual que vai ser a categoria que ganhou, tá ok? Tem mais uns detalhes que na hora assim, ele usa o one versus one para treinar os modelos, só que na hora de reportar o resultado ele faz one versus rest, mas internamente ele está fazendo one versus one, tá? Mas de novo, não quero entrar muito aqui, porque senão vai começar a ficar muito longa essa aula aqui. Então a gente para aqui essa parte de múltiplas classes, a gente deixa aí para algum outro momento, tá bem? Então é isso, até a próxima semana.